Bom, pessoal, a gente hoje vai falar um pouquinho, tá certo, sobre o atendimento à população em situação de rua. Então, essa aula faz parte, né, do curso de ação direta junto à população em situação de rua, né, e como eu coloquei, a gente vai falar um pouquinho do atendimento na prática da população em situação de rua. Eu sou médica de família e comunidade, trabalho desde 2018 enquanto preceptora das residências em saúde da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e professora da UFERSA, no atendimento direto à população em situação de rua, tanto com o consultório na rua, quanto no abrigo municipal provisório que foi criado aqui. Então, nessa aula de hoje, o objetivo é abordar um pouquinho do perfil da população em situação de rua do Brasil, porque a gente tenta discutir uma abordagem que seja centrada nas necessidades e demandas dessa população, então é importante que a gente conheça a população em situação de rua, as características, né, os dados e marcos políticos das políticas, da política para a população em situação de rua no Brasil, o contexto do atendimento da população em situação de rua na pandemia também, inclusive, a experiência do nosso contexto regional, a gente vai falar um pouquinho do plano operativo da saúde para a população em situação de rua, ressaltar a importância do acolhimento e alguns pontos que merecem maior destaque na estruturação desse atendimento e os desafios. Então, assim, quando a gente pensa, né, no nosso sistema único de saúde, a gente está falando de uma abordagem que se almeja, que é de uma saúde integral, equânime, de acesso universal. Mas, na prática, a gente sabe as dificuldades que as populações que são mais invisibilizadas, elas encontram para ter acesso a esse atendimento, a esse cuidado em saúde, né, que deveria ser um cuidado em rede, visando ações que vão desde a promoção, a reabilitação, passando pela competência cultural e assim por diante, certo? E daí a população em situação de rua está entre essas populações, né? Aqui são algumas manchetes dos últimos tempos, né? A questão do aumento da insegurança alimentar, da fome, da diminuição da renda, o aumento da inflação, inclusive, como eu vou colocar adiante, por uma pesquisa do IPEA, tem feito com que cresça, né? Dobre quase, subiu acho que em torno de 140% a 200% o número de pessoas vivendo em situação de rua no Brasil, tá certo? E daí, hoje, o documento, digamos assim, mais recente que nós temos, né, de produção do próprio Ministério da Saúde, é esse manual, né, esse caderno de saúde da população em situação de rua, né, um direito humano, de 2014, tá certo? E daí a gente vai tentar trazer um pouquinho quem são, por que as pessoas vão parar na rua e quem são essas pessoas, certo? Então, estão vários fatores que levam uma pessoa, quando a gente, em alguns momentos, questiona os profissionais, a população em geral, as pessoas focam muito no uso de substâncias, né, da dependência química, mas a verdade é que são múltiplos fatores que levam uma pessoa a ir parar na rua, né? Se a gente vai ver até por alguns dados que a maioria das pessoas em situação de rua tem uma função laboral, ele se reconhece enquanto um trabalhador de alguma determinada área. Mas a própria questão da desigualdade social, do desemprego, questões relacionadas à violência, problemáticas familiares que muitas vezes levam à dependência de álcool e drogas, o abuso de álcool e drogas, depois que essas pessoas vão para a rua, né? E mesmo a dificuldade de acesso a serviços de saúde, moradia e questões de garantia de direitos que muitas vezes não chegam a algumas pessoas. Né? E essa figurinha é do projeto Meio Fio, né? Ele está até no manual também de atendimento à população em situação de rua, que é um outro documento, né? Do início dos anos 2000, e vocês veem aqui que muitas vezes tem questões pessoais, né, que levam a pessoa, enquanto vivente da rua, né, indivíduo, né, a questão da casa, da sua comunidade, seus vínculos familiares, levam muitas vezes essa pessoa a estar numa condição de rua, de morador de rua, né, em situação de rua, e a vivência na rua também, às vezes, faz um ciclo vicioso de mais exclusão, mais violência, perda de vínculos, às vezes, que existiam minimamente, né, anteriormente, o próprio preconceito que existe, e esse indivíduo acaba se isolando, muitas vezes, ou vivendo em determinados grupos dentro do seu território, né. Então, quem que está na rua hoje?
A gente tem uma dificuldade no Brasil que nós não temos pesquisas específicas com esse grupo. O que nós temos são estimativas, né, que a gente tem, por exemplo, a última com dados de 2009, depois 2020, que utilizam o Sistema Único de Assistência Social, o Censo SUAS, né, e a questão do CAD único do governo federal. Então, através desses CADs, etc., é que nós estimamos qual é a população em situação de rua no país. Né? A análise desse último constatou que a maioria dos moradores em situação de rua, né, 81,5%, estavam com municípios com mais de 100 mil habitantes, principalmente na região Sudeste, Nordeste e Sul. Mas a gente tem visto que mesmo em municípios menores está começando a haver um crescimento dessa população. O grau de urbanização, de pobreza, né, o IDH está relacionado também ao número de pessoas morando em situação de rua, certo? Essa nota técnica de junho de 2020 do IPEA, né, traz muito bem essa questão do Brasil não realizar a contagem oficial da população em situação de rua, né, as dificuldades agora da estimativa de 2020 são as mesmas do censo de IBGE de 2014, e a gente tem uma estimativa de natalino, que é a base de todos os nossos processos, 2015, 2016, e agora 2020, sempre com dados indiretos. Esses gráficos, eles estão naquele caderno, né, no manual de atendimento à população de saúde, né, da população em situação de rua, e por essas estimativas, essa aqui de 2008, a gente vê que a maior parte do público é masculino, né, e os motivos que estão lá colocados como motivos que levaram essas pessoas a estarem em situação de rua, álcool e outras drogas, desemprego, desavenças familiares ou situações de violência. Então, vejam que isso está muito balanceado, né, ao contrário do que se pensa, que muitas vezes se acha que é somente a questão de abuso de substâncias que levam as pessoas a estarem em situação de rua, mas a gente tem um ciclo vicioso entre essas questões que às vezes acabam fazendo com que a pessoa permaneça em situação de rua. Né? Nesse mesmo material, o que se traz é que 29% dos entrevistados afirmaram ter algum problema de saúde também, né, hipertensão, problemas psiquiátricos, saúde mental, HIV, são problemas autorreferidos, muitas vezes subnotificados ou subdiagnosticados, inclusive pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde. 18% usavam algum medicamento, 32% tomam banho na rua, a questão da higiene, né, pessoal, do autocuidado também se torna muito prejudicada, certo? E o estudo da população em situação de rua em tempos de pandemia, que o IPEA fez, mapeou por meio de sites oficiais as principais medidas de assistência adotadas pelas prefeituras das capitais do Nordeste e Sudeste, e entre as 13 capitais pesquisadas, né, se viu que a maior parte fez abrigamentos emergenciais, como foi o caso aqui na nossa realidade, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, medidas de higiene, acesso à água, alimentação, né, e menos frequente foram estruturas maiores, como centro emergenciais de serviço ou atividades específicas de orientação, certo? Aqui é uma estimativa do quanto essa população vem crescendo, né, nos últimos anos, vocês vejam que é bastante, né, ela quase triplica de tamanho, né. E a gente tem uma política nacional para a população em situação de rua, com o decreto de 2009, que veio junto com aquele caderno, né? A gente tem um decreto de junho de 2019, que fala também da formação dos comitês intersetoriais de acompanhamento e monitoramento, os CIAMPs e os CIAMPs regionais, que deveriam fazer esse levantamento, inclusive das necessidades, das demandas, das condições de adoecimento, né, da população. Isso está bem difícil, está um trabalho bastante lento na maioria dos estados, e o que a gente viu foi em plena pandemia a gente ter poucos dados ainda sobre a população em situação de rua. E a gente tem o que eu queria ressaltar, um plano operativo de saúde que punha metas de 2012 a 2015, pensando em um sistema único, né, de saúde e suas diretrizes, tá certo? A gente entende que há a descentralização, mas a gente pensa sempre na equidade, no acesso, na integralidade. E daí no Brasil a gente tem uma grande dificuldade de políticas públicas intersetoriais, né, porque a saúde está muito ligada, a saúde enquanto direito a essas políticas intersetoriais, a própria educação das profissões de saúde que estão relacionadas ao atendimento à população em situação de rua,
na prática de uma interprofissionalidade, de um cuidado que seja centrado no usuário, e as dificuldades da própria atenção primária, a gente vai abordar um pouquinho isso, a gente vai falar do consultório na rua, e das redes que muitas vezes não funcionam em rede, a gente acaba tendo uma atenção primária que é seletiva, muitas vezes, centrada em ações específicas, ou então em doenças e não no usuário, e a dificuldade de uma rede funcional e colaborativa que prestasse assistência a esse usuário, onde a equipe do consultório da atenção primária coordenasse essa assistência, e a gente tem dificuldade que isso ocorra na prática e dificuldade de barreiras de acesso. Na nossa região, né, a gente está aqui no Rio Grande do Norte, é um município, por exemplo, de interior, com quase 300 mil habitantes, e a gente acaba tendo, apesar de um número menor, a gente fez a mesma coisa, nós não tínhamos dados, nós fizemos um levantamento junto com as universidades, Secretaria Municipal de Saúde, através das fichas de cadastro, né, do Serviço de Abordagem Social do consultório na rua, e chegamos a 456 pessoas vivendo em situação de rua aqui no município de Mossoró, né? Então, são dados indiretos, dados autorreferidos, assim, a gente vê que não há fidedignidade, alguns dados não são bem preenchidos, mas acabam sendo dados, é a mesma maneira como se coloca a informação a nível nacional. Então, retomando aqui o plano operativo da saúde, né, ele constava de 5 eixos, né, então a gente tinha como meta principal a inclusão da população em situação de rua no escopo das redes de atenção em saúde, vigilância em saúde e da própria educação permanente, que é a base dos processos da qualificação dos profissionais para o cuidado dessa população. Fortalecimento da participação e do controle social dos próprios moradores em situação de rua e monitoramento e avaliação das ações, certo? A gente tem no eixo 1, que é o plano operativo da saúde para a população em situação de rua, né, a implantação dos consultórios na rua, né, a própria Política Nacional da Atenção Básica trazia isso, a incorporação do agente social, que faça a trajetória da rua, que conheça, que trabalhe em redução dos danos, incluindo essa população nas redes de atenção, garantindo esse acesso, né, deveria haver a garantia do acesso à atenção domiciliar nos espaços de acolhimento institucional, então as visitas nos abrigos, nos locais onde essa população estivesse, né, a capacitação permanente, inclusive dos serviços de urgência e emergência, para acolher essas pessoas, isso é uma grande dificuldade, muitas vezes, né, quando a gente precisa, eles não conseguem o acesso, eles têm dificuldade, e a inclusão da população em situação de rua no escopo das políticas de atenção integral dentro da estratégia. Então, vocês vejam que esse é um dos eixos, é o primeiro eixo, né, de garantir acesso, o eixo de promoção e vigilância à saúde seriam esses mapeamentos, esses dados, né, o eixo de educação permanente também eu vou falar um pouquinho mais, e daí a gente vai para o eixo 3, o eixo 4, que seria a própria participação popular. Hoje a gente tem marcadamente, inclusive no caderno, o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, nos diferentes estados, que tem muita representatividade para trazer as demandas e trabalhar a formação, inclusive política, da população em situação de rua. Aqui em Mossoró, a gente teve um momento, né, agora de rediscussão, a gente não tem políticos ou estruturas mais definitivas, como albergues, a casa, os centros POPs, né, que a gente chama, então nós acabamos fazendo um momento para discussão do direito com a representação do movimento nacional, com as universidades, com gestores locais, Secretaria de Saúde do Estado, para discutir a saúde enquanto um direito, tá certo? E a gente tentou cartografar as necessidades dessas pessoas no olhar dos diferentes atores que estavam ali, e uma das grandes coisas, né, um dos grandes itens que apareceu foi a questão de conhecer para lutar, né, que é uma cartilha do movimento nacional, e também a escuta das demandas e necessidades e quem são essas pessoas, que é um perfil muito heterogêneo, né, a gente tem muitos usuários com problemas de saúde mental, a gente tem muitas questões de violência, a mulher que está em situação de rua, ela tem muitas particularidades que precisam ser trabalhadas, né, e daí a gente tem lá todas as estruturas do SUS enquanto a raiz para que a gente comece a fazer esse trabalho. Nesse sentido, uma das primeiras coisas que deve ser trabalhada é a questão do acolher, né? A grande dificuldade do cuidado em saúde a essa população, uma delas é o acolhimento,
né? Então, o acolhimento ele é o primeiro passo para a formação do vínculo profissional-usuário. É uma ferramenta imprescindível para o cuidado. Nós vemos que muitas vezes os usuários têm dificuldade de acesso às estruturas da rede, por isso a importância do consultório na rua nesse momento. O consultório na rua ele faz, às vezes, de quem está no caminho, dentro do território, conhecendo as prerrogativas do território, de quem vive em situação de rua e suas particularidades, né? E acaba criando vínculo, as equipes acabam criando vínculo com essas pessoas, né? Tornando assim, por conta desse acolhimento, do vínculo de confiança que se estabelece. Né? O acolhimento ele tem especificidades técnicas, tem ferramentas, instrumentalização, mas ele é, sobretudo, um contato entre seres humanos. E um acolhimento bem feito, com vínculos estruturados, acaba que faz com que o usuário tenha maior possibilidade de se engajar, inclusive no autocuidado e na participação e no controle social. Então, a gente sempre fala do acolhimento multiprofissional e a gente tem ido mais longe falando um pouco do trabalho interprofissional. Aqui nós temos trabalhado na perspectiva, em vez de fazer o usuário passar por várias caixinhas, às vezes, quando a gente aborda ou acolhe, a enfermeira fala, o agente social fala, depois a gente tem trabalhado muito nas entrevistas de acolhimento, muitas vezes, interprofissionais, com uma concepção integral do cuidado, né? A gente tendo consciência dos aspectos determinantes sociais do adoecimento, e para isso a gente precisa ter uma equipe muito bem treinada para entender e compreender as particularidades da pessoa em situação de rua, né? A gente busca sempre desenvolver ações intersetoriais, então não só com a saúde, a própria segurança pública tem participado muito dos treinamentos, a educação, a cultura, né? Para que a gente propicie também essa visão ampliada de saúde, né? De uma boa qualidade de vida para as pessoas que estão em situação de rua. O objetivo sempre acaba sendo de que essas pessoas saiam da rua, que elas tenham acesso à moradia, né? Aos seus direitos, mas muitas vezes a gente tem que respeitar as suas demandas e necessidades, entender que vão ter viventes na rua nas mais diferentes formas e que nós temos que trabalhar com todos eles, certo? E aí a gente também tem que começar a construir modelos de atuação baseados em linhas de cuidado e trabalho em equipe. Então, só para resumir, o acolhimento ele sempre vai gerar vínculo, a gente começa a compreender as queixas principais, né, perceber o contexto social desse indivíduo, a inserção desse indivíduo na rede, no seu território, né, e levando em conta sempre o contexto de exclusão dos direitos, certo? A escuta qualificada ela é muito importante para isso, a gente tem que estar atento, a gente tem que ouvir realmente, escutar, né? Não é o ouvir, é só botar o ouvidozinho, é escutar, é qualificar essa escuta, é estar presente, né? Ter uma atitude ativa, né? E todos os profissionais de saúde devem fazer. E daí, lembrando que a gente está há muitos anos tentando fugir desse modelo de pirâmide, né? Uma atenção primária ou básica de baixa complexidade, e entendendo que, pelo contrário, a atenção básica ela é repleta, cheia de complexidades, ela deveria ser a ordenadora do fluxo, é responsável, né, pela coordenação do cuidado desse indivíduo. Então, não basta encaminhar indivíduos, né? Referenciar, eu tenho que, na verdade, compactuar, colaborar com todos os profissionais dessa rede no acompanhamento e no cuidado em saúde. Aqui é no manual, né, vocês vão encontrar lá algumas barreiras para a existência, né, muitas vezes a questão documental, muitas vezes a questão do acompanhante, a gente já vivenciou muito isso aqui, né, você precisa de um internamento e daí é exigido um acompanhante, as unidades básicas tradicionais não descrevem os moradores de rua no seu território, não se responsabilizam para ele, o SAMU muitas vezes entende que os problemas são sociais, a gente tem dificuldade ao acesso a essa rede, os horários de consulta, porque os viventes na rua, eles acabam muitas vezes trabalhando durante o dia, né, em diversos bicos e às vezes até empregados mesmo, e eles não conseguem ter horários compatíveis. Então, por exemplo, a equipe do consultório na rua, ela vai ao território à noite, depois das 6 da tarde, né, porque eles não conseguem, muitas vezes, devido aos seus espaços laborais de sobrevivência na rua, acessar as unidades básicas.
né? Os profissionais de saúde são alheios, às vezes as orientações são as mais diversas possíveis e a gente que trabalha com a população em situação de rua fica olhando, né? Se alimente bem, faça dieta, né? É importante na pandemia lavar as mãos, então a gente tem que estar muito atento, por isso que eu digo que a escuta tem que ser muito qualificada e a competência cultural de entender o território da rua também é importante, né? A questão da saúde mental é muito prevalente, a gente tem que ter um bom vínculo com a rede de assistência, né? Psicossocial, certo? A gente tem dificuldade de dispensação de medicamentos, às vezes pela falta de documentação, pelos locais de entrega e dispensação. A gente não tem, às vezes, os serviços de suporte aos usuários, né, com o boom das residências, comunidades terapêuticas, às vezes há muita dificuldade de que esse usuário tenha estruturas na rede pública, né, falta habilidade aos profissionais de trabalharem com pessoas em situação de rua, dificuldade para leitos de urgência, isso foi muito pautado no início da pandemia, né, nós vivenciamos muito essa dificuldade aqui de ter um morador em situação de rua que manifestava sintomas e muitas vezes os serviços não queriam receber, ou às vezes até mesmo paciente diabético, aí você manda, não, agora está de alta, vá para sua casa. Então, não é que a gente tenha que criar leitos sociais, mas a gente precisa de espaços de cuidados intermediários ou da garantia de leitos dentro da rede para entender as particularidades dessa população. Né, uma alta cirúrgica para um paciente em situação de rua é muito diferente de alguém que vai para sua casa, em todo o conforto celular, com acesso à água e à alimentação. Então, isso tem que ser pensado, isso tem que ser discutido abertamente, né? Na pandemia, que nós conseguimos um fluxo de garantia de alguns leitos para pacientes, mesmo com sintomas leves, que fossem captados e necessitassem de um cuidado, né, mais adequado. Então, esses locais adequados de restabelecimento pós-alta também são importantes, né? Dificuldades de usuários em marcação de consultas especializadas, acaba que o consultório na rua acaba fazendo esse papel, né? E demora na marcação de consultas. Então, pontos importantes são que a gente sempre tem que avaliar os riscos a que essa população está sujeita, mas também a sua vulnerabilidade. Então, aqui a gente tem trabalhado muito com o mapeamento de vulnerabilidade, não só de risco, mas de vulnerabilidade. Ele tem acesso a alguma renda, ele tem alguma questão de violência, ele tem algum problema de saúde, quais riscos que ele está exposto, treinar e treinar e treinar, e conversar e formar a própria educação permanente das equipes, incluindo não só as equipes de saúde, mas de assistência social, de segurança pública, né, para que essas pessoas comecem a ter acesso aos seus direitos. A articulação com a ação social, com os CAPs AD é muito importante, com a rede, né, de atendimento psicossocial. A gente precisa melhorar os instrumentos de registro integrados de vigilância, para que a gente tenha dados. Aqui a equipe do consultório faz todo um trabalho em Excel dos dados de vigilância de vacinados, né, para que a gente tenha garantia de acesso a essas informações, e às vezes estando na rua é difícil as equipes terem acesso à informatização. A gente tem aperfeiçoado aqui entrevista clínica centrada no paciente, um registro clínico por problemas. Então a gente começou a montar prontuários interprofissionais com uma capa de rosto com lista de problemas, né, com as condições referidas, onde dorme, onde come, para a gente, quando for fazer o plano terapêutico desse usuário, quando for fazer um atendimento colaborativo, entender as suas particularidades e direcionar realmente uma responsabilização, cuidado responsável, para que esse usuário consiga promover, para que a gente consiga promover o autocuidado e proporcionar o acesso a uma saúde integral e uma clínica ampliada. A gente vem trabalhando com o movimento, com o controle social para a construção de políticas públicas integradas a partir da escuta dessa população e vem começando a trabalhar a formação dos profissionais de saúde a nível de graduação, certo? E daí aqui são algumas características do profissional, né? Atendimento às demandas espontâneas, ter boa capacidade de estabelecer vínculos, visão sistêmica, adequação da linguagem, né? Atuação da disponibilidade da escuta. Existem dias que os usuários querem conversar, tem dias que eles não querem, a gente tem que respeitar, né, esse momento, articulação com as equipes do território, com a rede de saúde, com as outras estruturas que compõem as redes intersetoriais, atividades de educação e saúde, evitar julgamentos, críticas ou opiniões sobre a situação de vida daquele usuário, observar o comportamento do usuário e do grupo,
né? A gente tem que ver, eles mesmos referem em alguns momentos, hoje não, pessoal, hoje não está um bom dia para vocês atenderem, eles acabam protegendo, e a equipe tem que estar muito atenta a observar esse comportamento do território, do próprio usuário. Às vezes, aquele dia o usuário fez abuso de alguma substância, ele está agitado, então a gente tem que ter essa habilidade de entender, ter o vínculo para perceber qual é o momento da abordagem, muitas vezes da conversa, né? Observar sempre o relato verbal, não verbal do usuário, o registro é muito importante. A gente tem que trabalhar com a redução de danos, fazer busca ativa também dos agravos que são mais prevalentes e muitas vezes realizar atividades em grupo, e eu diria aí para a formação política também desses usuários. Então, pontos importantes, é importante mapear a rede de saúde onde vocês estão, cartografar essa rede, fazer contato com o movimento, com os usuários, tentar formar espaços de escuta. A testagem rápida ela é muito importante para as pessoas em situação de rua, eles pedem muito, é importante que seja um fácil acesso, a vacinação também, muitas vezes ela é esquecida, né, nos territórios, na população em situação de rua. A gente tem que batalhar por notas técnicas da saúde para retaguarda de leitos, isolamento e auto-hospitalar, articular-se com a rede de apoio do território, principalmente com a rede psicossocial, né? A gente tem uma boa relação aqui, muito boa mesmo, com a questão do CAPS-AD, né? E essa interlocução que se faz necessária, né? A gente tem que territorializar e monitorar, muitas vezes, em paralelo, em tempo real, a vigilância para mapear os nossos territórios e trabalhar reduções de danos. Aqui no manual, a gente tem algumas condições mais encontradas, né? A gente tem muita questão de problemas relacionados aos pés, e daí está muito atento a pacientes diabéticos, né? Feridas, às vezes, cicatrização de ferimentos, infestações, a tuberculose ainda é muito prevalente, as ISTs, né, também, gravidez de alto risco, como eu disse, a população feminina é menor, ela está mais sujeita a violências, né? Ela tem muitas vezes a questão da gravidez, então a gente tem que estar muito atento às mulheres que estão em situação de rua, né? Doenças crônicas cada vez mais prevalentes, muito subdiagnosticadas ainda, uma grande dificuldade muitas vezes de acompanhamento longitudinal de pacientes hipertensos, diabéticos, o álcool e outras drogas, a saúde bucal também é uma questão prevalente, que ainda há muita dificuldade de acesso à rede, principalmente para um tratamento, né, dentário, né? E lembrar da subnotificação, então, como eu já disse, das doenças crônicas não transmissíveis. As situações, condições mais encontradas, violência, a questão do acesso à alimentação e higiene, à água potável, privação de sono, privação de afeto, variações climáticas, né, em cidades de mais frio, a gente tem aqui é muito calor, então também isso às vezes é uma coisa marcante, porque o acesso à água é difícil, né? Acesso à rede de saúde, a vergonha, a discriminação, a falta de um horário compatível com essa população, né, de acesso aos serviços, a anamnese e a semiologia para essas pessoas, ela tem que ser dirigida muito centrada na pessoa, muito centrada nos determinantes sociais daquele processo, né, no dia a dia daquela pessoa, inclusive nos momentos oportunos em que há uma comunicação adequada. O autocuidado, ele tem que ser uma briga constante, né? Tem muitas questões que permeiam o autocuidado. Ele não pode ser um autocuidado que a gente queira preconizar de forma impositiva, mas a gente tem que ter um vínculo muito grande para discutir isso, né? A questão dos internamentos e alta também precisa ser discutida, e a própria adesão ao tratamento, muitas vezes a gente chegando a fazer tratamentos supervisionados para auxiliar algumas pessoas. Lembrando só, gente, que isso são condições encontradas, mas isso não rotulam a pessoa em situação de rua. Por isso que o primeiro passo é a escuta ativa, a escuta atenta, para a gente não minimizar essa pessoa em ISTs, em tuberculose, em problemas de pele, né? A gente tem que dar espaço para o usuário trazer as suas necessidades, né? Entender os problemas mais prevalentes, as condições a que aquela pessoa está submetida, mas entendendo que o primeiro espaço é o acolhimento e a escuta. E os desafios que a gente encontra são o treinamento da equipe dos profissionais, os fluxogramas de apoio epidemiológico, né? A questão da própria formação profissional para uma abordagem centrada na pessoa e num trabalho interprofissional, o financiamento dessas ações, a gente tem muita dificuldade, muitas vezes, de ações financiadas para a garantia de assistência social, moradia, acesso à água, alimentação,
né? E nós temos sempre que defender o SUS e a intersetorialidade. Lembrando que a saúde é um direito, e os direitos são adquiridos com muita luta. Então, a defesa do SUS se faz predominante, porque as populações que são invisibilizadas têm o SUS a seu lado, né? E é para essa formação dos profissionais que nós temos que brigar, certo? Então, muitas vezes a gente vê o problema como ele se esgotasse na pessoa, né? Sempre repetimos que a gente não pode resolver os sintomas, né? Não é medicamentalizar, a gente tem que entender o indivíduo e pensar o valor que cada vida tem. Todas as vidas têm valor e as populações precisam deixar de ser invisibilizadas, certo? Então, aqui estão algumas referências e eu queria agradecer a todos e trazer uma figura que para nós aqui é muito emblemática, porque quando nós falamos sempre de padrão ouro, né, de formação, a gente tem falado muito do padrão pedra. Ele se adequa à natureza, ele se adequa às condições e ele se fortalece e se faz muito sólido dentro do que a gente precisa para a garantia desses direitos, tá certo? Com isso eu vou encerrar aqui a apresentação e eu espero que eu tenha contribuído para vocês.